Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. O amor às vezes custa forças, perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. O amor às vezes custa forças, perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. Mãozinha pra cima, mãe, vai! Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Vai sentando, vai sentando. Mães, silêncio. Mães, quem está chegando, chega em silêncio. Quem está conversando do seu lado, só olha para a pessoa. Mães, eu vou fazer algumas perguntas a vocês, eu só quero gestos sem palavra. Quem mora em casa, levanta a mão. Quem mora em apartamento, levanta a mão. Na sua casa tem jardim? Mães, eu sei que é difícil neste mar de gente, no lugar que estamos, mas nós aqui desde ontem estamos preocupados com vocês. Vocês gastam muito dinheiro para estar aqui, mas nós queremos levar vocês a outro lugar que não precisa pagar. Só que para isso requer muita dedicação e esforço. Eu sei que muitos de nós precisamos de curas e graças, mas muitas delas dependem mais de nós do que de Deus, porque Deus faz a sua parte. A você, mãe, que me acompanha em casa, ou quem estiver em casa me acompanhando, onde você estiver, se você puder parar um pouquinho do que estiver fazendo, faça. Eu falo com propriedade. Marta, Marta, aquiete. Eu quero nesse momento, eu disse para Ângela ontem, o que ela me confiou a falar é o principal da obra, do livro. Livro esse que eu não ajudei a fazer. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é o principal e o coração desta obra, que os autores fizeram um esforço tremendo de trazer muita teologia numa linguagem muito simples e acessível, para
para que depois você em casa conseguir ler e meditar com muito mais profundidade. Você em casa, você que tem a sua casa, só levanta a sua mão e você faz o gesto. Você gostaria de fazer alguma reforma na sua casa? Se você acha que sim, levanta a mão. Beleza. Misericórdia. Quem entra na sua casa? Quais são as pessoas que entram na sua vida? E quanto tempo essas pessoas permanecem com você? Ontem eu falava com a Ângela, embora eu já tenha ido muitas vezes à casa dela, eu nunca fui convidado para subir no andar superior. Ela nunca me convidou para ir para cima. Também não estou cobrando. Mas se quiser me chamar depois, Ângela, você pode me chamar. Certas pessoas param na porta. Certas pessoas nós levamos até a cozinha, que dizem que é a melhor parte da casa. Como é bom cozinhar com os amigos. Eu cozinho um pouco, não tanto, mas eu gosto, né? Os amigos, pessoas próximas, alguns até atrevidos, se convidam para poder estar na cozinha. Mas tem um lugar que é mais sagrado, que poucas pessoas conhecem, que é o nosso quarto. E de modo especial aos casados, o lugar da profunda intimidade. Poucas pessoas chegam até a este lugar. Quanto tempo essas pessoas ficam na sua casa e qual cômodo as pessoas mais ficam na sua casa? Pensa para você. Jesus disse que nós somos convidados a construir uma casa sobre a rocha. Embora tenha alguns que constroem a casa sobre a areia. Assim, nós também somos uma casa. É o que foi dito desde manhã e ontem. Nós somos uma casa. Cada um. E cada um foi feito por duas pessoas, um pai e uma mãe, quer queira ou quer não. E a minha casa, ela tem alicerces do meu pai e da minha mãe. Na minha casa interior, no meu ser, eu fui formado geneticamente pela história de um homem que traz a sua família e a história de uma mulher que traz a sua família. E ninguém aqui é igual, nem mesmo os meus irmãos, que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mesmo tendo a mesma fonte, a casa nunca é igual. Somos irrepetíveis pela graça de Deus. Assim, a minha casa, quando eu venho para este mundo, sou gestado no ventre de minha mãe, eu já trago ali, podemos dizer, tijolos, cimento do meu pai e da minha mãe. E ali eu sou formado. Quando eu venho ao mundo, eu vou tomando contato com outras pessoas que vão agregando a minha casa. E quando eu recebo a água do Espírito pelo batismo, um bebê fofinho, lindo, 6, 7 meses, olhinho azul, gordinho, bonitinho, lindo, parece ser um bebê Johnson & Johnson, lindo. Ali fui batizado, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Ali, a minha casinha pequenininha, fofinha, recebeu algo que eu não tinha compreensão, que é a água do Espírito. E esta água, fonte da graça, passou a habitar na minha casinha. E minha casinha foi crescendo. E a partir do momento que eu vou crescendo, vou tomando contato com outras pessoas. E eu vou tendo razão, consciência. São os amiguinhos que vou tendo, coleguinhas. E de repente chego na adolescência.
é um namoro, são pessoas que vão aproximando, e quando mais ou menos eu percebo, alguém entrou no meu coração, na minha casinha, e me machucou profundamente. Lá dentro, pessoas amadas por nós, disseram palavras bonitas e outras muito duras. E a nossa casinha lá dentro, se tornando uma grande casa, ela vai se tornando de fato uma boa estrutura, ou talvez maculada. Eu estou numa igreja hoje, há pouco tempo, minha paróquia, os meus paroquianos sabem disso, uma construção muito recente, só que ela foi com dificuldade construída e tem um problema na construção, está rachada. Quando eu vejo pessoas, casas rachadas, com fissuras, é sinal de que algum elemento que ali foi colocado não foi bom, ou alguém furou e perfurou, ou está no erro da construção, dos elementos usados, ou está no erro do uso, da execução. Assim, na nossa vida, nós passamos por situações em que o problema houve ou na fonte pai e mãe, ou talvez nas relações da vida que fizeram que a minha casa estivesse com alguns cômodos, um pouco talvez não usados, machucados, destruídos. Tem gente que não pode tocar em certo assunto ou em certo nome que treme por dentro. É sinal de que algo lá dentro não está resolvido. Tem gente que nós amamos, diz coisas para nós, que aquela palavra ela entra por aqui, e em vez de sair por aqui, ela cai aqui e não sai. Vimos aí testemunhos, uma mãe que rejeitou um filho, e assim por diante. Essa palavra de rejeição, ela vai entrando no coração, no interior, e não sai. Só é possível tirar quando nós conseguimos entrar lá dentro e pegar aquela palavra e tirar. Certos lugares da nossa casa nós não levamos ninguém. Assim como não levo ninguém no meu quarto, assim tem certas coisas que eu não consigo e não permito entrar aqui dentro. Porque palavras que machucam a gente caem aqui dentro, no profundo. Por isso na igreja e na Bíblia falamos de cura interior. O que é a cura interior, senão o que? Nós tentarmos resgatar, ir até a profundidade daquela palavra que machucou e tirar aquela palavra. Na engenharia, uma estrutura rachada nem sempre consegue ser salva. Às vezes tem que demolir e construir, ou talvez fazer uma camada por fora. Na teologia, não existe casa que não possa ser reconstruída. Não existe história, mesmo que o alicerce, a fundação esteja podre, mesmo que a fundação não tenha sido positiva, que o meu pai, minha mãe, os que me geraram não tivessem feito o seu papel, pela minha fé eu consigo reparar e ir à fonte. Mães, vocês carregam muitos traumas e fazem muitos traumas na vida de seus filhos. Não por querer, mas nós abalamos a estrutura de outros seres humanos quando não bem vivenciados a nossa fé. Por isso é necessário, como diz, refazer a nossa história interior. Só que para isso eu tenho que ir ao profundo de nós. Para que eu possa construir ou reconstruir a minha casa, para que eu possa fazer uma reforma na minha casa, eu preciso então de um projeto.
Toda obra tem um projetista, um arquiteto. O arquiteto vai então fazer as medidas do lugar, mensurar, perguntar: o que você quer fazer aqui? Ele então irá projetar e o engenheiro executar. Boa parte de vocês aqui respondeu que querem fazer uma reforma na casa onde vocês vivem. Vocês sabem o que deve ser modificado na sua casa que você vive? Talvez sim. Agora eu pergunto: quem aqui precisa de uma reforma da casa espiritual? Levanta a mão. Presta atenção. Escuta. Não faça com qualquer projetista, nem qualquer arquiteto, nem qualquer engenheiro. Se você precisa de uma reforma estrutural espiritual, vamos procurar profissionais gabaritados que nos ajudem a entender o que está errado aqui dentro e como devemos consertar. Por isso, o movimento das mães que oram tomou como base, como opção, uma planta, um projeto, a partir de uma metodologia. Presta atenção, você que é mãe que ora, você que quer reformar a sua casa interior, e você que quer pertencer a este movimento. O movimento contratou um arquiteto. O movimento contratou, na verdade, uma arquiteta que tem renome mundial e por séculos. Esta projetista, esta arquiteta, ela fez para nós um itinerário que depende agora de nós executarmos. Acalma, deixa a ambulância passar. Mães, eu estou levando algo muito sério. Vocês disseram que querem reformar a casa de vocês. Se vocês forem embora daqui no domingo e a casa de vocês demolirem, não é culpa nossa. O arquiteto foi contratado, o engenheiro foi contratado, só depende agora da gente poder entrar na casa e fazer uma reforma. É verdade que em certas reformas levam-se muito tempo, e outras podemos fazer em pouco tempo. Um retiro de um dia, 3 dias, uma semana, pode ser um momento importante, definitivo, de decisão. Em 1 dia, 2 dias, talvez nós não iremos conseguir reformar tudo, mas nós iremos saber apontar um caminho. Vocês vieram aqui porque precisam de reformas, e nós então queremos mostrar a vocês o caminho. A arquiteta contratada se chama Santa Teresa d'Ávila. O movimento poderia contratar Santo Agostinho, poderia contratar outras pessoas. O movimento decidiu contratar Santa Teresa d'Ávila. E através de Santa Teresa, ela tem um método chamado de castelo interior, que o livro fala para nós de casa interior. E assim como numa casa tem vários cômodos, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, em qual lugar eu tenho que reformar. Um processo de autoconhecimento é fundamental, e também da minha casa. Eu quero talvez curar o marido, o filho, talvez a mim mesma. O que eu quero reformar. Lembro de Jesus perguntando ao doente: o que queres que eu te faça? O movimento está perguntando: o que você quer que seja reformado na sua vida espiritual? O que precisa ser reformado? E ali, o movimento vai trazer para nós, através dos métodos da Santa Teresa d'Ávila, das 7 etapas, 7 muralhas, das etapas para que nós possamos
entrar profundamente. Para que eu possa então entrar nos cômodos, e agora é interessante, o livro traz a frente de casa tem uma calçada. Tem a calçada. Põe a foto da casa aqui, por favor, se puder. Aquela do livro, pode ser, se quem estiver mexendo. Não sei se estão me ouvindo. Estão ali? Por favor, isto. Na casa nós temos uma calçada, nós temos um muro, nós temos jardim, nós temos a porta, nós temos os cômodos. Olha aqui, quem consegue ver de onde você está vendo. Esta casa bonita que é a capa do livro. Lá de fora nós temos uma calçada. Alguns lugares tem um muro, aqui tem um muro na lateral. Temos a entrada, o hall de entrada, a porta e o interior. Cada um de nós, na casa que nós vivemos, habitamos, existe pessoas. Cadê a Alessandra? Já que a Ângela não está aqui. Tem pessoas, Alessandra, minha ex-paroquiana, ela entra no hall da minha história. A Alessandra, ela não tem ainda liberdade dada por mim de entrar no meu interior. Certas coisas que eu não falo com a Alessandra. A minha relação com ela de proximidade trouxe até a cozinha da minha casa. Comemos juntos, fazemos refeições juntos, mas acabou. Eu não dei, como ela não me deu, permissão para ir além da história dela. E ela vai me machucar pouco, dependendo do nível de relação que nós temos. Se ela fala uma palavra dura para mim, vai ter um peso 5, 6. Mas se for uma pessoa que eu tenho muita intimidade, a palavra dela vai entrar profundamente lá no quarto do meu coração e vai talvez morar ali dentro. Obrigado. Por isso eu tenho que saber quem são essas pessoas e quem mais tempo tem ficado lá. Jesus, ele bate na porta e pede para entrar dentro de nós. E a porta, que é Cristo, é a nossa maneira de poder adentrar ao nosso interior. E a porta é, se não outra coisa que oração. Quando eu oro, eu começo a reforma interior. Quando eu oro, a oração é uma maneira então de nós começarmos, é o pedreiro começando a quebrar as paredes internas. Só que qual é o método melhor de oração? Assim como não tem a melhor casa, não tem a melhor oração. E como é que eu vou saber, padre, que casa eu vou construir? Se você não sabe o que deve ser reformado na sua casa interior, olhe para modelos belos de casa. No passado a gente tinha aquela revista Casa e Cor, não sei o que, de casa, que a gente olhava na internet, eu quero essa casa, a gente copiava aqui, não é isso? A gente olha na internet, eu quero aquela casa. Eu quero a casa da Virgínia lá, olha a cozinha que ela tem. Olha, eu quero, os influencers hoje nos mostram suas casas, suas reformas, e nós começamos a copiar, que eu quero aquela casa, aquele estúdio. No mundo espiritual, mães, se vocês querem reformar a sua casa interior, olhem para influências espirituais, na verdade, os santos. Nem sempre os influências digitais que nós temos hoje são para nós modelos de estrutura de casa interior. Mães, olhem para os santos e santas do tempo passado e do tempo de hoje e diga: eu quero ter aquela casa, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele.
O problema hoje é que nós estamos com carência de pessoas, de líderes, de pessoas que nos mostram como devem ser as casas. Quando eu perco a referência do modelo, eu faço qualquer coisa. Ou talvez o meu modelo é muito básico. Eu digo para você, eu não nasci para ser uma casinha pequenininha. Eu nasci para ser uma grande catedral. O meu desejo interior é de ser uma grande basílica, porque a minha casa é a igreja, a casa de vocês é outra. Como consagrado, não é por querer ser aparência não, de querer ser melhor, não, porque eu quero ser um lugar de atração, não para mim, mas que a partir de mim as pessoas possam entrar a partir do meu interior e chegar até Ele. Se Deus me fez desta casa, da forma que Ele fez essa casa, esta igreja que está em mim, que começou pequenininha e que se tornou essa igreja um santuário, e que um dia se tornará uma grande basílica, por graça dEle. Eu não quero viver em uma igrejinha pequenininha. Eu não nasci para ser uma igrejinha pequenininha, e nada contra as igrejas pequenininhas. Eu estou falando do meu interior. Deus em mim curou muitas coisas para que eu pudesse cada vez mais ser, não eu, mas a graça dele que age em mim, que não age no outro, age, mas não como em mim, porque cada um é diferente. E assim eu tenho que buscar o modelo, e os modelos nos mostram um método que vem pela oração. E aqui, minhas irmãs, não consigo entrar em todos os detalhes, porque o tempo é curto, mas a oração, dá o teclado, por favor, que eu vou ajudá-los agora. Em vez de eu tentar trazer uma teoria para vocês, eu quero levá-las à prática. No livro traz 3 etapas de orações, 3 níveis de pessoas, 3 níveis de casas, que vai dizendo o seguinte: o primeiro nível de oração é o caminho da via purgativa, ou seja, de purificação. E digo, a maior parte da população para nesta via, nessa etapa. São 7 moradas. Santa Teresa nos mostra em 9 caminhos. E a maior parte da população permanece somente nos 3 primeiros degraus, nas 3 primeiras muralhas. E eu quero em pouco momento em vocês levá-las, quem sabe, porque as 3 primeiras moradas, etapas, depende de mim. Eu decido rezar, eu faço a oração, eu procuro. Mas as outras moradas dependem dele. Mas para que depende dele, eu tenho que fazer o meu passo. Por isso, se você quer uma reforma profunda interior, busque esse caminho a qual Santa Teresa nos mostra. Como eu disse, não há um método único. O movimento escolheu a Santa Teresa. Há aqueles que rezam de uma maneira, outros de outras, e assim por diante. O importante é que os nossos métodos nos levem à profundidade, à intimidade. E como pregador que sou, eu vejo cada vez mais nós muito mais eufóricos do que íntimos. Temos muita euforia espiritual e pouca intimidade espiritual. Temos muito barulho e pouco silêncio. E o método que a Santa Teresa nos mostra, ela chega a dizer, gente, olha, não se espante. Santa Teresa chega no auge de falar de gozo espiritual.
que é algo que invade a alma, invade todo o corpo, alma e espírito. E nós vemos pouco. Uma coisa, gente, é eu cansar de pular, dançar, levantar e emocionar. Não! Intimidade é mais do que choro. Intimidade é mais do que arrepio. Intimidade às vezes é só o olhar. Quando eu sou íntimo de alguém, o olhar deste alguém fala comigo. Quando eu preciso que essa pessoa fale alguma coisa, é sinal de que minha intimidade é pouca. Nossas igrejas estão cheias de pessoas muito espirituosas, emotivas, e pouco espirituosas, intimistas, no sentido de intimidade. Temos muita piedade popular, glória a Deus pela piedade, mas a nossa piedade deve me levar à intimidade. E eu vou terminar. Olha só em qual etapa você está. Primeira morada, estou falando da oração. A oração é a porta que abre a minha casa interior. Primeira etapa, primeira morada, é aquela que se manifesta com palavras de nossa linguagem articulada. A primeira forma de oração, para que eu possa abrir a porta do meu coração, é dessa: Senhor Jesus, eu te louvo, te bendigo, te agradeço, vem Espírito Santo. Eu falo. A primeira porta é orar, é verbalizar. Isso a gente faz muito bem. Todo mundo aqui fez já hoje. Segundo, aquela que é feita de forma mental, a partir de um texto bíblico ou textos afins. Nós também ouvimos textos bíblicos e a partir deles começamos a meditar. Ok. Terceiro, aquela na qual predominam os afetos da vontade, sobre o discurso e o intelecto. Então, eu falei, Senhor Jesus, a partir de um texto que eu li, e mexeu na minha vontade, no meu intelecto. Acabou. Esta parte é uma parte de purificação, mas é o início. E aqui está o pulo, irmãs. O que nos ilumina a nossa interioridade é a oração da simplicidade, aquela que gera um recolhimento ativo, movendo nossa vontade num simples olhar para a presença de Deus na fé. A minha oração vai me levar a um recolhimento, e que eu desejo só olhar. Você que faz adoração ao Santíssimo nas comunidades, às vezes eu não consigo rezar na capela, é muita falação e pouco silêncio. Se não houver esse movimento de olhar, de desejo, eu não vou ao profundo do meu interior. Quinto passo, recolhimento infuso, aquele onde os sentidos são recolhidos e permanecem centralizados em Deus, mesmo em situações de agitação externa. Gente, que lindo! Mesmo com a agitação externa, sirene, carro, mas aquilo me levou a uma profundidade que eu não consigo sair. Esse quinto passo é difícil. E continua: quietude. Sexto passo. Sétimo, união simples, aquela que produz um intensíssimo estado de contemplação. União estática e união transformativa. Eu termino, mães, para fazermos uma prática. Como eu disse, não há o melhor método de oração. Eu gosto de rezar assim. É o meu método de rezar. E cada um vai encontrar uma maneira, mas que a nossa maneira me leve à intimidade da minha casa interior.
Feche teus olhos. Agora, no seu louvor, abre a boca, começa a louvar a Deus, agradecer a Deus. Fala, pode abrir a boca, fala. Te louvo o Senhor, vai louvando a Deus, vai. Abre a tua boca, agradeça a Deus, vai louvando a Deus pelo dia, pela comida, vai louvando a Deus. Agradecemos a Deus pela tua palavra. Nós somos uma casa, construímos a nossa casa sobre a rocha. Queremos te louvar, te bendizer por isso, pela tua vida em nós. Obrigado, Senhor. Bendito sejas por isso, Senhor. Te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. Obrigado. Obrigado. Continue em silêncio. Abra a porta do teu coração. Entra, Jesus. Entra. Eu não sei o que precisa ser reformado aqui dentro. Eu não sei. Mas a minha casa não está boa. Entra. Eu quero convidar Jesus para que você possa muito mais tomar café convosco. Eu não quero só na cozinha. Eu não te quero só na cozinha. Eu não te quero só tomar café com Jesus ou com o Pai. Eu quero me relacionar intimamente com Deus. Entra no meu quarto. Entra lá onde quase ninguém tem acesso, Senhor. Entra. Você fica em silêncio. Vai imaginando Jesus entrando lá no seu coração. E algumas imagens estão vindo na sua mente. Pessoas que te machucaram, cenas que te marcaram. Dê a autorização ao Espírito Santo para reformar o seu interior. Eu não quero carregar mais isso, Senhor. Eu não quero carregar esse peso, Senhor. E fazemos isso no nome do Espírito Santo. Tem gente que medita clamando outras entidades. Nós fazemos em nome do Espírito Santo. Vai imaginando na sua casa os seus filhos, o marido. Vai pedindo a Deus, reforma tudo, Senhor. Vai reformando o meu interior. Entra. Vai entrando no meu coração. Entra, Senhor. Respira fundo. Acalma. Reforma. Traz transtorno. Machuca. Desinstala. Às vezes, para reformar uma casa, temos que mudar para a casa do vizinho, do amigo, do parente, enquanto se reforma. No nosso caso, na casa interior, nós não conseguimos sair de nós mesmos. Por isso eu peço pela graça do Espírito Santo, que o Espírito nos leve ao profundo de nós. Pega a tua mão, mãe. Põe a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração.
e sinta a mão de Jesus sobre a sua mão. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E diz: Jesus, entra no meu coração agora, entra lá no meu interior, restaura o meu interior, cura o meu interior. Entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, comigo, venha cear. Entra, entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vem te aceitar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. É você e Deus agora. Feche os teus olhos. Não espere que eu fale alguma coisa, deixa Deus falar. Nós não queremos aqui transmitir meramente conhecimento. Nós queremos fazer experiência. Se vocês não fizerem a cura do interior de vocês, se vocês não entrarem na casa interior, a sua família não vai entrar. Se você quer a reforma do seu marido, do seu filho, se você não se reformar, você não vai saber para onde levá-los. Porque cego guiando outro cego, os dois se perdem. Entenda que o fato de você vir à igreja não te faz curada ou melhor. Todos nós precisamos, todos os dias, visitar o nosso interior. Entra, fica de pé. A porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Canta bem forte, entra! Entra, a porta está aberta, Senhor, comigo, venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença.